Fala, fiel, estou aqui novamente nesta quinta trazendo mais um vídeo no canal com esse pós-jogo do Timão que venceu a equipe do Peñarol pela Libertadores da América na Neoquímica Arena. Resultado muito importante para o Corinthians, que continua líder do seu grupo com 9 pontos, seguido do Platense com 6 e o Peñarol em terceiro somente com 1 ponto. Ou seja, se o Corinthians vencer o próximo jogo dessa fase de grupos na Libertadores, já garante vaga nas oitavas de finais. Enfim, estou trazendo aí esse pós-jogo com toda a análise da partida. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Antecipo, Beli Soares, tem muito corintiano, inclusive alguns aqui que trabalham na redação, dizendo o seguinte: pintou o campeão! Depois da exibição do Corinthians dessa noite contra o Peñarol, um jogo de ótimo nível do Corinthians, tem corintiano por aqui dizendo que o Corinthians pode ir longe, hein, Beli? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Diniz. Boa noite pra você, pro Ramon, pra galera de casa que tá acompanhando a gente. Eu não sei se pintou o campeão, mas a verdade é que é o Corinthians mais uma vez se formando aí, se firmando como um time de Copas. Foi assim no ano passado na Copa do Brasil, onde estendeu a competição até o final e foi campeão. E nesse ano, a gente olha para o Brasileirão do Corinthians e a gente coça um pouquinho a cabeça. Mas na Libertadores eu acho que o torcedor está um pouquinho mais aliviado. É uma competição mais acessível por conta do molde de disputa. É muito difícil você manter regularidade por 38 rodadas como pede um Brasileirão. Na Libertadores, dependendo da atmosfera, dependendo do ânimo dos jogadores, a situação pode ser diferente. Até o momento, o Corinthians vai muito bem, obrigado. É por aí. E olha só, digo mais, Ramon, o Corinthians tem até aqui, depois de 3 jogos, a melhor, quem diria, hein? A melhor campanha de toda a Libertadores. 100% de aproveitamento, só 2 times até aqui conseguiram 100% de aproveitamento nessas 3 rodadas. O Corinthians e o surpreendente Rivadavia, né? Adversário do grupo do Fluminense. Os 2 venceram seus 3 jogos. Só que o Rivadavia tem saldo 5, o Corinthians tem saldo 6. E detalhe, Ramon, o Corinthians de Fernando Diniz passa mais um jogo sem levar gols. Foi assim em todos os jogos dirigidos pelo novo treinador até aqui. Tudo bem, Ramon? Boa noite. Tudo bem, Diniz? Boa noite, Beli, boa noite para quem está com a gente. E aproveitando, eu vou trazer um dado. O Diniz, no início do Cruzeiro e no Vasco, nos primeiros 6 jogos, ele teve uma média de 1 gol sofrido por jogo no início do trabalho dele no Cruzeiro e no Vasco. Ele consegue, através agora de um bom trabalho coletivo do Corinthians, não sofrer gols em 7 jogos que ele tem agora no comando, após o término desse contra o Peñarol. E eu só posso dizer uma coisa, né? Eu citei que o Corinthians é muito coletivo e eles são solidários, né? Todos defendem e todos atacam. É um time que tem uma capacidade de pressionar muito alta, é um time que fisicamente está suportando muito bem as demandas que a ideia de jogo do Diniz precisa, né, para você conseguir executar, e vem conseguindo muito bem com uma segurança defensiva, uma solidez. O Ranieri vem jogando muita bola, claro, contando com o Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu. Mas a segurança defensiva do Corinthians é muito grande. Mais um dado para você. Muito se fala da questão do Diniz, da posse de bola do Diniz, que às vezes é posse por ter posse. Hoje foi o jogo dos 7, o terceiro só que ele teve maior posse de bola que o adversário. Então o Diniz tem variado um pouco o seu jogo e tem se encaixado muito bem, que esse elenco do Corinthians, né? O material humano do Corinthians, ele é muito bom e tem muito de onde tirar, tecnicamente falando. A gente vai falar mais detalhadamente dos jogadores, mas antes eu queria colocar os números do jogo para vocês aqui, né? Porque eu acho que eles falam muito sobre o que foi a partida. No primeiro tempo, o Corinthians teve uma posse de bola de 8%, 80-20, foi mais ou menos isso. No segundo diminuiu um pouquinho, mas veja a diferença, 71% de posse de bola para o Corinthians, contra apenas 29% do Peñarol. Né? Número de finalizações, 16-8, que subiu um pouco o Peñarol no segundo tempo, né? O Peñarol arriscou um pouco mais na segunda etapa, na primeira praticamente não chegou perto do gol do Hugo. Finalizações certas, 4-2 para o Corinthians, passes certos, 91%, é um número altíssimo, né? 91% de passes certos do time do Corinthians, contra apenas 58% do Peñarol. Desarmes 14-18, escanteio 5-4, o Corinthians cometeu 5 faltas contra 11 do Peñarol. E esse número baixo, né, de passes certos do Peñarol também se deve, especialmente no primeiro tempo, no segundo tempo afrouxou um pouco, mas uma marcação muito precisa, né, com muita intensidade, muita vontade, como o Ramon disse, de muita doação de todo o time
para roubar a bola dos jogadores do Peñarol no primeiro instante, né? Primeiro tempo de manual, né? Talvez tenha sido aí o melhor primeiro tempo do Corinthians nos últimos tempos, né? Com perdão. Na temporada, eu digo pra você, na temporada, não me impressionou tanto quanto esse primeiro tempo. Pelo menos que eu tenha a recordação. Acho que não, assim. E muito sólido, né? O Corinthians muito consciente do que fazer, com e sem bola, comportamento com bola longe daquela posse de bola inofensiva que a gente costuma mencionar, mas um Corinthians que vai pra cima, um Corinthians que consegue ser vertical, um Corinthians que consegue encurralar o adversário e quando não tem a bola tenta recuperar muito rapidamente. Isso também é uma característica, de certa forma, do Fernando Diniz, né? Essa pressão um pouco mais alta é para tentar recuperar essa bola no setor perigoso do gramado. O Peñarol não ofereceu grandes riscos pro Corinthians, não. O jogo foi muito tranquilo, poderia ter sido até demais, eu acho. Acho que o Corinthians poderia ter feito 3, 4 gols, que não seria nenhum exagero, mas o primeiro tempo de manual. O segundo tempo, naturalmente, a outra equipe indo um pouco mais para cima. Corinthians, não vou dizer que se desarruma, que também acho uma palavra muito forte, mas o Peñarol se organiza um pouquinho melhor e a partir disso começa a tentar algo diferente, mas mesmo assim muito abaixo, né, do que era necessário para fazer esse Corinthians sofrer no jogo de hoje. E algumas apostas do Fernando Diniz, elas têm dado resposta, né, Ramon? Se a gente for pensar no que jogou o Linga, hoje teve a oportunidade de começar jogando. Para mim, talvez tenha sido o grande jogador da partida, assim, em termos técnicos, de precisão, da inteligência para jogar. Daqui a pouco a gente vai até mostrar números dele no jogo, né? Mas tenho certeza que foi a melhor partida dele com a camisa do Corinthians. E assim, uma partida muito segura em termos de... na parte defensiva, na doação para ajudar a roubar a bola já no campo do adversário. E quando o Corinthians teve a bola, sempre que passou a bola pelo pé dele, passou com muita qualidade e lucidez, né? É isso, assim, claro que o que me chama atenção, né, aquela questão da precisão dos passes certos ali de 58%, se dá, claro, pela pressão que fez o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, de intensidade para construir o placar e, claro, também alguns erros técnicos. Era um Peñarol com 6 desfalques, né? Ok, o Peñarol é um clube tradicional na Libertadores, porém, tinha os seus desfalques também. Obviamente, eu não estou tirando o mérito do Corinthians, que foi muito efetivo na sua proposta de jogo. Mas, assim, com a posse de bola, uma posse de bola produtiva, uma coisa que me chama muito a atenção, quando o Corinthians estava atacando, estava no seu campo de ataque, raramente você via um jogador estático do Corinthians. Todos jogando muito bem sem bola. E isso para o adversário é difícil demais, porque toda hora você tem que estar 100% ligado de atenção para saber aonde o seu adversário vai. Seja 2 passos para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Você está em constante movimentação. E isso acaba tirando um pouco da sua concentração. Aliado à capacidade de Linga com a bola, tecnicamente, é muito bom. O Garro, um absurdo. O Bidon, um absurdo. O André, hoje, desses todos... O melhor jogador do Corinthians hoje. Acho que, assim, o menos... O menos melhor, posso dizer isso? O menos inspirado. O menos inspirado, exatamente. Dessa galera. Do resto do time. Exatamente, na questão técnica da qualidade do jogo associativo. Mas com a posse de bola, com movimentação sem bola, com aproximação, com associação... Esses jogadores aqui, eles vão deitar, eles vão jogar muito bem, porque tem muita capacidade de jogo curto. Mas a velocidade do Yuri, a força do Yuri para atacar o espaço, encurralou o Peñarol, o Corinthians foi muito bem, principalmente no primeiro tempo. Ô, Belli, você esqueceu do Bidu, né? O Bidu também, claro. O Mateuzinho também jogou muito hoje, tá? Verdade. Olha, eu não queria, assim, que talvez o torcedor do Corinthians nesse momento esteja meio emocionado, né? É claro que é começo de trabalho, são 7 jogos, né, com o Diniz? 7 jogos, o time não tomou nenhum gol, mas as exibições até agora, do ponto de vista técnico e da parte ofensiva, elas não tinham chamado tanta atenção, muito sim na entrega, na organização que já havia melhorado e tal. Mas do ponto de vista ofensivo, hoje foi um jogo para que o torcedor do Corinthians comece a pensar com mais otimismo o que pode vir pela frente. Porque foi um jogo assim de... o torcedor deve estar em casa, #empolguei.
para a sequência. Porque eu acho que foi um pouco muito disso, dominante, né? Do domínio e da qualidade do jogo hoje. O Corinthians foi muito superior, muito superior. A gente falou que poderia ter sido uma goleada, o Corinthians muito consciente, com e sem bola, contra o adversário que tem uma história na Libertadores, sim, mas não há muito tempo que não constrói uma nova história na Libertadores, acho que isso tem que ser falado também. Só que em nada tira o mérito do Corinthians. O Corinthians fez um baita de um jogo, acho que a empolgação é natural, a gente sabe que o Corinthians, em Copas, ele pode chegar mais longe do que no Campeonato Brasileiro, e você olhar uma Libertadores, começando pela conquista da vaga, né? Porque a conquista da vaga na Libertadores começa com a conquista de Copa do Brasil no ano passado. Um ano muito complexo para o Corinthians, que terminou com 2 troféus, o do Campeonato Paulista e, no final do ano, né, encerrando ali 2025, o da Copa do Brasil. Então você já tem uma comemoração de título, que empolga, natural. Você vê mudanças estruturais dentro do Corinthians, troca de comando no futebol, chegada do Marcelo Paes, novos jogadores chegando também, e aí ainda projetando um trabalho do Dorival na época, né? Só que mudou, o trabalho mudou, o técnico mudou, e eu acho que a partir desse jogo a gente consegue enxergar um pouco mais de Fernando Diniz nesse Corinthians. Claro que ele pega uma estrutura já organizada pelo Dorival, vai fazendo alguns ajustes e, como você bem disse, Diniz, muitos jogos na entrega, muitos jogos na dedicação, e não tem nada de errado nisso, né? Muitos jogos ainda sem a cara do Fernando Diniz. O jogo de hoje foi, assim, se você pintasse, né, você escondesse os escudos, vamos dizer assim, você olhasse o time, né, da esquerda, o time da direita, ali naquele escudo pintado do Corinthians, você olhar e falar, esse time foi treinado pelo Fernando Diniz, dito e feito. Hoje foi uma vitória com cara de Fernando Diniz. E com a aproximação dos jogadores, né, Ramon? Muito importante. Entendendo bem, assim, o Garro em uma crescente evidente, né, assim, desde que o... 5 assistências em 6 jogos. Acho que é o jogador que mais evoluiu, né? Ou, quer dizer, voltou à sua normalidade desde que o Diniz chegou. E assim, ele hoje foi o Linga com o Yuri, com a chegada dos laterais, houve aproximação, né? Troca de passes, e não aparentou, como acontecia em alguns momentos, do Yuri muito sozinho, sempre esperando uma bola longa, com poucos jogadores para se associar com ele, né? Hoje essa aproximação, claro que tem também a ver com um pouco da fragilidade do Peñarol, se mostrou um time bastante frágil, né? Vem de 5 jogos sem ganhar no Campeonato Uruguaio, vive uma mini crise lá, mas essa aproximação deu muito resultado hoje, né? A ver se vai conseguir se sustentar, mas no jogo de hoje... Posso exemplificar isso no quadro tático? Pedir para colocar, porque bate muito o que você está falando mesmo, aí, a questão da movimentação. Eu já separei, né? É uma ordem, olha lá. Você manda aqui. Aí também não, é o Mansur. Eu separei aqui, né, porque assim iniciaram Corinthians e Peñarol, né? No 4-1, com o Trindade, o capitão 21 aqui ficando à frente, no meio dessas linhas, com o Arezzo, né? Atacante, ex-Grêmio, aqui mas não um tava pouco mais... achar ninguém o Trindade ali, né? Mais à frente. Não, por quê? Devido muito a essa movimentação. Eu vou pagar aqui. Olha o que o Corinthians fazia. O Bidon, né, sendo esse meia pelo lado, quando o Corinthians, por exemplo, a bola estava aqui com o Matheus Bidu. Deixa eu sinalizar aqui o Bidu. A bola estava desse lado. O Bidon, ele fazia a famosa paralela cheia. Pera aí que não estou conseguindo pegar o Bidon. Aqui agora eu consegui. Fazia a famosa paralela cheia. O Bidon vinha para cá, o André ficava para cá e o Linga pisava muito na linha. O que acontecia? O Garro, né, o Trindade, que ficava responsável para pegar o Garro nessa situação aqui desse entre linhas, o Garro conseguia fazer esse tipo de movimento aqui quando a bola estava aqui com o Matheus Bidu. E aí o Trindade não podia fazer esse movimento, porque liberava um passe direto, caso acontecesse, para o Yuri. E aí o Yuri tinha a opção de devolver no Bidon, o Yuri tinha a opção de dominar e fazer esse tipo de movimento, ou até mesmo, quando isso acontecia, o Mateuzinho estava aqui, poderia ter esse passe aqui para o Mateuzinho, já que a equipe do Peñarol fazia esse tipo de movimento, né? Pegava o Mateuzinho com muita liberdade para conseguir atacar esse espaço aqui. Então, assim, com essa movimentação que fazia o Corinthians, o Trindade não vinha pegar o Garro, e o Garro estava sempre aqui nessa zona com muita liberdade para fazer o que ele quisesse. Fazer uma tabela com o Linga, chamar o Yuri para ter uma parede, e a partir dessa parede
ter a inversão de bola que eu falei, ou até mesmo fazer a famosa paralela cheia, que é exatamente isso daqui, ó. Vários jogadores reunir vários jogadores nesse movimento para atrair o seu adversário e deixar aqui essa área para quem viesse. E no primeiro tempo, especialmente, aconteceram pelo menos 3 inversões do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique recebia a bola, né, no lado esquerdo da defesa e virava direto no Mateuzinho. Uma delas ele até erra, né? A bola sai pela linha de fundo. Mas em 2 ou 3 oportunidades conseguiu pegar o Mateuzinho em boa condição lá no lado direito. Exatamente. Do campo, né? Com essa dinâmica, o Corinthians conseguiu fazer o 2-0. Eu vou voltar aqui para o lugar e teve uma mudança tática que a BL trouxe aqui por parte do Peñarol, que dificultou um pouco a movimentação do Corinthians, né? Vamos botar aqui o 4-1-4-1 tradicional mesmo, Linga, Garro aqui por dentro, né? Todo mundo aqui. O que faz o Peñarol no segundo tempo? Tendo muita dificuldade em controlar a profundidade, né? Os passes que entravam aqui nesses espaços aqui, o que fez o Peñarol? Voltou se defendendo num 5-4-1. O número 8, o Nicolás Fernandes, passou a acompanhar o Bidu ou o Linga, que caía por esse lado. O Trindade ficou aqui na frente. O Remedi aqui. Começou a fazer isso. E aí o Breno Bidon começou a ter muita dificuldade de conseguir fazer esse movimento para o outro lado ou de conseguir jogar muito nesse espaço aqui, entre zagueiro e lateral, ou vir se aproximar para fazer um jogo associativo. O que ele faz? Vem as mexidas, o Diniz mexe logo no início. Ele tira o André, coloca o Bidon para dentro e coloca o Caio César aqui. Por quê? Caio César é um jogador que tem muita profundidade e drible. Ele consegue arrastar, ele dribla em velocidade. Ele conseguia trazer muito esses jogadores, com a aproximação do Yuri, o Raniel ajudando, o Garro que não parava de se movimentar, muito para esse setor para conseguir fazer um jogo associativo ou correr com a bola, né? Depois ele tira o Bidon, já mais para o final do jogo, né? Coloca... Tanto que ele faz 2 últimas alterações, o Carrijo, já nos últimos 5 minutos. Exatamente. Tira o Garro, pela excelente partida que fez. Coloca o Zacarias Labiá. Ele tira o Linga, coloca o Vitinho. E tira o Yuri Alberto para colocar o Pedro Raul. Mas aí a coisa já estava resolvida, né? Mexe em todos os jogadores de frente, praticamente. Exatamente, já estava resolvida, né? Mais para dar uma oxigenada, dar minutagem para o Pedro Raul, para o Zacarias Labiá. Mas, enfim, o Corinthians conseguiu, através dessa dinâmica, conseguir ter muito sucesso durante o jogo hoje. É por aí. E alguns jogadores claramente também, né, Belly, ganhando espaço com o Diniz, como o Zacarias Labiade, né? Ele tem entrado com frequência, não começou ainda um jogo, mas ele tem entrado sempre na segunda parte dos jogos e tem dado resposta, né? Hoje jogou menos tempo, mas nos últimos jogos vinha participando com boa atuação. O Diniz precisa conhecer melhor seus jogadores, né? Quando a gente sempre fala que um trabalho se rompe para outro começar, é natural. O Diniz não participa de janela de transferência. O Diniz pega um elenco pronto. O elenco que chega na mão do Diniz é esse daí. E aí ele tem que trocar a roda do carro com o carro em movimento. E testando à medida que ele entende como ideal, como bom momento. Hoje era um bom momento, né? Um jogo tranquilo, um jogo onde o Corinthians conseguiu ser muito superior. E aí dando minutagem sem muita pressão. E só para destacar mais um ponto, o André. Né? A gente destacou que talvez ele não foi um grande jogo do André, mas na hora que ele é substituído, o Diniz bate palma, pede para a torcida bater palma junto. Isso é muito legal. A gente está falando de um atleta ainda em formação. Muito novo. Jogador muito novo, que cometeu alguns equívocos recentemente, bem verdade, mas vai evoluir. E na mão do Diniz, eu acho que temos aí uma possibilidade muito grande, né, do André se tornar aos poucos aí não só um atleta profissional, que ele já é, mas também um cidadão, né? Porque acho que o Diniz ele consegue equilibrar muito bem isso, ele tem isso como ideal também dentro dos trabalhos dele. E que já viveu, né, um turbilhão de emoções nesse início de carreira, com possibilidade de se transferir para o Milan, uma proposta recusada pelo Corinthians, né, 2 expulsões recentes que causaram impactos. Alguma imaturidade dentro do gramado, o que acontece. É parte do aprendizado, né? Isso. E o Diniz não abandona jogador nenhum, né? Ele cuida e assim vai.